que bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor nesta manhã maravilhosa. É um privilégio podermos servir ao Senhor Jesus Cristo adorando. Você deve ter se preparado para hoje, obviamente, para estar aqui entoando cânticos e com o coração aberto para refletir na palavra de Deus. Perseverando na missão mesmo com dificuldades. Você está preparado para perseverar na missão, mesmo quando as coisas são difíceis, das coisas apertam? É normal o homem, o ser humano esquecer a sua missão. O crente em Jesus esquecer a sua missão. Ontem, no Encontro de Casais, nós estudamos que os conflitos no casamento são oportunidades. As crises na vida são oportunidades para servirmos melhor ao Senhor. Então, mesmo quando as dificuldades chegam, nós devemos continuar a nossa missão. Qual a missão do crente no Senhor Jesus Cristo? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e em Atos dos Apóstolos temos aprendido o que é que a igreja de Jesus deve fazer, como a igreja de Jesus deve agir. Primeiro foi o período de Pedro, até o capítulo 10. E a partir do capítulo 11, vimos Paulo se aproximando, principalmente no capítulo 13, junto com Barnabé e uma equipe de missionários indo levar o evangelho aos perdidos. Perceba que todo o livro de Atos dos Apóstolos é um texto bíblico que nos mostra a principal atividade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se a igreja desvia dessa atividade, estamos desviando do propósito de Deus para as nossas vidas. Entende? Estamos desviando do propósito de Deus para a igreja. Com o advento da modernidade, cada vez mais a igreja tem se perdido. E a igreja se envolve em atividades para o bem-estar do ser humano. E esse não é o propósito da igreja. Ah, pastor, então não é para a gente se sentir bem dentro da igreja? Claro que é. A igreja é abençoadora. Mas o foco dela não é o bem-estar do ser humano. O foco da igreja é a glória de Deus. É por isso que em muitas partes, o Novo Testamento todo, apresenta uma igreja que foi perseguida. Não tem momento pacífico para a igreja no Novo Testamento. O nosso modelo de igreja é uma igreja que sofre. É uma igreja perseguida, é uma igreja machucada por judeus, por gregos, por romanos. É uma igreja maltratada. Hoje vivemos num modelo de igreja diferente, onde as pessoas não maltratam os crentes, graças a Deus por isso, é uma bênção, mas você sabe como é o pecador, né? O pecador é assim, quando as coisas estão bem, ele dá um jeito de ampliar o seu pecado, em vez de aproveitar, que bênção, vivemos de modo pacífico, né? As pessoas até gostam dos crentes hoje, que maravilha, vamos aproveitar para pregar o evangelho. Mas não é assim que acontece, a igreja acaba se acomodando, e é por isso que temos que estudar o livro de Atos dos Apóstolos, para plantar na nossa igreja, na nossa mente, o real sentido e imagem do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você tem que ler esse livro, porque ele repete muitas vezes a mesma coisa. Porque os missionários, eles não criaram um método novo, na época era até novo, mas era o mesmo método. Eles só usaram o mesmo método. Perseverando na missão, mesmo com dificuldades, é o tema que nós demos para Atos 14, do verso 1 ao 18. Vamos ler hoje do verso 1 ao 7 e observar a primeira consequência aqui da ação missionária da igreja, de 3 consequências que nós vamos estudar nesse texto de Atos 14, do 1 ao 18, mas hoje vamos ler somente do 1 ao 7. Diz assim, palavra de Deus em Atos 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor,
o qual afirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. E essa primeira consequência, nós vimos no texto passado, em Atos capítulo 13, é que o evangelho gera conversões e perseguições. Então, é praticamente repetiu o que aconteceu em Antioquia da Psídia. O evangelho gera isso, conversões e perseguições. Não tem como, irmãos. E esse padrão se repete no livro de Atos. E é por isso que a gente tem que pregar, basicamente, algo semelhante ao que foi no texto passado. Mas por quê, pastor? Que repetição? É porque nós vivemos numa sociedade em que nós queremos tudo novo, todo tempo, todo dia. Tudo tem que ser diferente. Tudo tem que ser cativante. Tudo tem que nos motivar. Qualquer coisa um pouquinho chata e sem motivação, eu já não quero fazer. Por isso que os crentes não gostam de ler a Bíblia. Nem gostam de orar. Nem os seres humanos, de modo geral, não gostam de ter disciplina. E é necessário disciplina para adorar a Deus, para ter uma vida abençoada pelo Senhor, para andar em fidelidade com a Escritura. E Deus gosta disso, porque na Bíblia toda Deus mostra essa verdade. Então, o Evangelho gera conversões e perseguições. Agora, vamos ver um mapa? Eu não usei o meu microfone de sempre. E tá ali o microfone, viu? A culpa não foi do Cristian, não. Eu que quis inovar e me esqueci que tinha um mapa aqui. No mapa de hoje, que é o de sempre, olha aí, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Saiu de Antioquia, da Síria, foi para Chipre, Salamina, Pafos, subiu para Perge, chegou aqui em Antioquia da Psídia. Atos capítulo 13, ele prega aquele sermão enorme lá na sinagoga em Antioquia da Psídia, e teve perseguição, e eles fugiram para Icônio. Onde estamos hoje? Em Icônio. Só lembrando, aqui é Creta, né, para você ver que é o norte da África, Egito aqui, ó, Mar Mediterrâneo, Jerusalém, Palestina. Então, isso aqui é a região, parte da região da Ásia, digamos, é Europa ainda, né? Europa já, Capadócia e tal, mapa antigo, claro, né? Icônio é o texto de hoje. Depois eles vão para Listra e Derbe, e aqui de Antioquia da Psídia para Icônio havia uma estrada, uma chamada Via Sebaste. Essa estrada era pavimentada. É interessantíssimo, irmãos. Isso é um negócio assim, Deus com seus planos, né? Quando o Império Romano se estruturou, ele construiu muitas estradas. Haviam correios na época do Império Romano, e eram estradas pavimentadas, né? Não com asfalto, obviamente, mas com pedras, né? E bem calçada essa cidade, e fazia com que os missionários pudessem transitar com mais rapidez e facilidade pelas províncias romanas. E depois dessa estrada pavimentada, aqui já era uma estrada secundária de terra, que eles vieram de Icônio para Listra e para Derbe. Então, isso aqui é o mapa da primeira viagem missionária. Depois de Derbe, eles voltam para Listra, para Icônio, vão refazendo o ensino, vão discipulando aqueles irmãos, até retornarem a Antioquia no final do capítulo 14, onde eles vão prestar relatório lá naquela igreja. Certo? E é interessante que enquanto tudo está acontecendo, essa primeira viagem missionária, e enquanto os judeus, a gente vai ver hoje isso também, não todos, mas boa parte deles, que estão erradicados em todas essas cidades, tem sinagogas e tem judeus. É interessante que a sinagoga surgiu porque o processo de helenização era tão grande que a cultura hebraica estava se perdendo no meio do povo de Israel. Então eles, nos 400 anos, entre Malaquias e o período do Senhor Jesus Cristo, ali, o chamado período intertestamentário, essas sinagogas foram plantadas para recuperar a cultura judaica dentro do próprio Israel. E eles tinham cultos, liam a Torá, liam os profetas. E em todas essas cidades aqui da primeira viagem missionária havia sinagoga. E Paulo ia lá. Como Paulo era rabino, ele usou a autoridade do rabinato dele para poder
falar da palavra de Deus. Ele lia a Torá também, ele lia os profetas também, só que ele interpretava da maneira correta, dizendo que Jesus é o Messias. Um exemplo disso hoje seria, se você, por exemplo, tem acesso à universidade, você pode dar palestras na universidade sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, usando pensadores, filósofos, né? Você pode ter acesso, você pode, através do discurso incrédulo daqueles pensadores, se você compreende aquele texto, você consegue linkar com o texto bíblico e apresentar o Evangelho de Jesus ali. Só faz uma vez, nunca mais vão te convidar. Mas você conseguiu. Paulo em Atenas só teve uma chance na vida, acho que ele nunca mais voltou para o Areópago, mas você vai ter uma chance, ou então se você estiver numa oportunidade, num contexto social onde só você pode pregar, tem contexto social que só você pode pregar, eu não vou ter acesso, eu não tenho acesso, por exemplo, à Assembleia Legislativa, mas se um dia você for um vereador, um deputado, tiver acesso à Assembleia, num discurso seu, você pode aproveitar e prega o Evangelho. Ih, pastor, vão me massacrar. É isso mesmo. Entendeu? Paulo usou tudo que ele podia, né? A imagem de rabino dele, ele usou para pregar o Evangelho. E é assim que os crentes vão pregando o Evangelho dentro dos contextos em que eles estão. Não estou dizendo que você também tem que jogar o povo no inferno, mas estou dizendo que você deve pregar de uma maneira coerente, inteligente, apresentando o Evangelho, falando da salvação no Senhor Jesus Cristo, no contexto em que você vive, que eu não estou lá naquele contexto, eu não sou 10, 100, nem 1000, eu não posso pregar em todos os contextos. Pelo contrário, às vezes como pastor, eu tenho mais acesso aos crentes do que aos não crentes. Né? Tem dia que eu caço um descrente para eu pregar, porque faz tempo que eu não falo do Evangelho para uma pessoa não crente, entendeu? Então, os que estão mais dentro desse contexto das trevas deve aproveitar a oportunidade para pregar. Hoje estamos aqui em Icônio, e é o que nós queremos meditar agora pela manhã. Veja então que eles começaram a pregar ali em Icônio. Ali havia uma colônia militar do Império Romano, havia, obviamente, a sinagoga em que eles estavam ali, e voltando para Atos 14, verso 1, nós lemos assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, veja, o mesmo método, foram para a sinagoga. Isso se repete ao longo de Atos dos Apóstolos, e falaram de tal modo que veio aqui grande multidão. Então, muitos judeus e gentios creram, porque eles falaram. Interessante, se você não faltou à escola dominical durante o mês passado, você percebeu que quase o mês todo nós analisamos a pregação de Paulo, não foi? Desde Atos 14, do verso 16 até o verso 41, Atos 13, né, do 16 a 41, foi um sermão do apóstolo Paulo, desde o Antigo Testamento, passando pela lei de Moisés, passando pelo período dos juízes, passando pelo período da monarquia, chega a Davi para linkar com Jesus Cristo, para apresentar Jesus como Salvador. Certamente foi a mesma coisa que ele pregou aqui. Só que Lucas não repetiu. Lucas colocou o texto de Atos 13 como um modelo, para as igrejas futuras entenderem como é que eles pregavam. É desse jeito. Hoje, né, os pastores devem pregar a semelhança dos apóstolos, dos missionários e pregadores do Novo Testamento. Indo ao Antigo Testamento, fazendo citação bíblica, comparando os textos, elucidando, trazendo para a época o princípio que deve ser aplicado. Esse é o estilo de pregação. Não importa muitas outras coisas. E então, Lucas não repete, mas foi aquela pregação, provavelmente de Atos 13, que Paulo pregou aqui. Essa era a mensagem que ele pregava nas sinagogas, né, e que era bem direcionada para os judeus, mas para os gentios também. E então, grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. O mesmo efeito, o mesmo resultado. Você prega o evangelho, muitos vão crer no Senhor Jesus Cristo. Se você não prega, fica difícil. Alguém vai pregar. O evangelho vai ser anunciado, mas você vai perder a bênção e o privilégio. Mas também, um outro resultado é o da perseguição. Assim como aconteceu em Antioquia da Psídia, aconteceu aqui em Icônio. Perseguição. Verso 2. Mas os judeus incrédulos,
Olha aí o destaque. Não foram todos os judeus, foram os judeus incrédulos, os judeus que não creram no Senhor Jesus Cristo. Eles perseguiram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, os judeus, por inveja, não gostando daquela pregação, não era nem que eles discordavam totalmente, embora eu acredite que eles discordavam mesmo, mas porque muita gente estava seguindo essa nova tendência chamada cristianismo, que era seguir o Senhor Jesus Cristo, a salvação em Jesus pela graça, mediante a fé. Então, por conta disso, eles não só ficaram com inveja, como juntaram muitos gentios aqui, gregos e romanos, que estavam ali, que eram simpatizantes do judaísmo. Alguns talvez até tenham se batizado para se tornarem judaizantes, naquele momento, prosélitos, discípulos de judeus. Eles acharam interessante aquilo. Veja, o etíope eunuco, ele era admirador do Deus de Israel. Ele não tinha se convertido ainda, mas ele ia a Jerusalém prestar culto ao Deus de Israel. Ele era da Etiópia, que naquela época era o Sudão. Então ele estava muito dedicado ao Deus de Israel, embora não fosse convertido. Ele era um simpatizante do judaísmo daquele período, até que foi evangelizado ali por Filipe. Mas perceba que apesar das adversidades, perseguições, eles continuaram perseverando. Os missionários perseveraram em pregar na cidade por muito tempo. Por quê? Olha o verso 3, Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Por que eles passaram ali muito tempo? Porque haviam convertidos. Uma multidão creu. Então vamos ficar aqui mais tempo. Esse é o princípio, irmãos. Se você visitou uma pessoa, pregou o evangelho para aquela pessoa e ela creu no Senhor Jesus Cristo e ela quer estudar a palavra, você fica mais tempo ali. O missionário vai para uma determinada localidade, não tem crentes ali, e ele prega o evangelho, e ninguém se converte, ele passa 1 ano, 2 anos, que eu acho que até muito, e ninguém se converte, ele sai dali. Ele não tem a obrigação de bater meta. Tem que plantar, tem uns planos missionários que é assim, vamos plantar uma igreja em cada bairro de Fortaleza. Uma boa estratégia? É e não é, né? A turma da mocidade sabe que eu repetia muito isso. Por que é e não é? Porque é bom que todo bairro tenha uma igreja, porque vai pregar o evangelho. Mas não é, por quê? Porque eu não sei se é o que Deus quer. Será que Deus quer uma igreja em cada bairro de Fortaleza? Eu não sei. Como é que a gente descobre? Manda o missionário. O missionário vai num bairro que não tem igreja. O missionário prega. Passa 1 ano pregando. Ninguém se converteu. Ele pregou em todas as casas. Ele pregou em todas as localidades daquele bairro, digamos, naquele 1 ano ou 2. Não houve conversão. Vai para outro bairro. Deus não quer ninguém ali. É simples. É o que aconteceu aqui. Como muitos se converteram, missionário fica mais tempo. Como ninguém se converteu, missionário vai para outro canto. Então, o missionário ele não tem que bater meta humana. A obra é de Deus. É Deus que vai dizendo onde estão os seus eleitos, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. A obra missionária, ela é para a glória de Deus. Ela não é para bater meta humana de crescimento de igreja, que é o erro do movimento cristão na modernidade. Né? O que as igrejas mais procuram no século 20 e 21 é crescimento de igreja e é bater meta. Queremos que a igreja cresça. É pecado uma igreja de 1.000 membros? Não é pecado. Jerusalém tinha 6.000 ou mais. Não é pecado. Né? Agora, Deus quer, se Deus quiser, Deus manda os crentes. Deus converte as pessoas. E os crentes vão pregando para outras pessoas. E os missionários são enviados. Não é pecado igreja grande, não é pecado igreja pequena, não é pecado igreja média. Pecado é eu querer que a obra de Deus caminhe segundo a minha mente, o meu projeto. Aí é pecado. Então a gente tem que entender a obra missionária. Temos que investir em missões, temos que sustentar missionários, temos que enviar missionários,
para glorificar a Deus, levando o evangelho onde a gente não pode ir. Tem local que o missionário vai e ninguém vai se converter. Tem local que o missionário vai, muita gente vai se converter. Missionário fracassou? De forma nenhuma. O objetivo dele, pregar o evangelho onde não foi pregado. Esse é o objetivo do missionário, que planta igrejas, né? Então, às vezes o missionário fica frustrado porque se converteu 1 ou 2 pessoas em 5, 10 anos de ministério. Demorou muito tempo ali, acho que ele já devia ser alocado no outro canto. Porque Paulo, na primeira... veja bem, isso aqui, cerca de 2.000 anos atrás, aproximadamente, um pouco menos de 2.000 anos atrás. Mas olha como ele era dinâmico, né? Ele, em pouco tempo, ia plantando igreja. Por quê? Porque era o que Deus queria. Então, hoje a gente não precisa demorar tantos anos num local, né? Vai lá, prega o evangelho, 2, 5 anos no máximo ali, plantou, não plantou, prega no outro canto. E a Bíblia diz que é 5 anos? Não sei, é o tempo que o missionário achar que deve. Eu só acho que 10 anos é um bocado, né? 10 anos é bastante. Mas o missionário deve entender o que está acontecendo ali. Passaram muito tempo aqui. E o que é que eles fizeram nesse tempo aqui? Eles pregaram a palavra da sua graça, confirmando através de sinais e prodígios. A palavra da graça de Deus, outro nome para o evangelho. Então eles enfatizaram a graça de Deus para a salvação do perdido, graça de Deus aqui, a história de Jesus, seu nascimento, morte, ressurreição e assunção aos céus. Essa era a pregação. Jesus Cristo, a pregação que a gente viu em Atos capítulo 13, era colocado ali, concedendo por mão deles, né, que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então isso era uma característica da pregação do evangelho ali no primeiro século. Sinais e prodígios eram maravilhas, eram milagres extremamente maravilhosos. E esses milagres eram feitos para confirmar, por isso que tem a palavra, confirmava a palavra pregada. Por quê? Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo no Brasil já ouviu a história do Senhor Jesus Cristo. Talvez não entendeu tudo da história de Jesus Cristo, mas sabe alguma coisa. Não é? Tanto que a gente tem no nosso calendário cultural nacional a morte de Judas, né? A turma nem sabe direito a história de Jesus, vamos malhar o Judas, não tem isso? Antigamente era mais forte, esqueceram mais do Judas. Eu me lembro, quando eu era adolescente, todo canto tinha um Judas pendurado. E a turma cuspia e batia. Lembram disso? Não? Não lembro? Não era assim? Então, na memória popular do brasileiro está a história de Jesus Cristo. Embora com interpretações muito erradas e pensamentos muito esquisitos, às vezes, mas lá está a história de Jesus. Quando esses missionários estavam pregando aqui, ninguém conhecia Jesus. Ninguém falava de Jesus. Não se sabia quem era Jesus. E eles nem falavam muito do Messias. Havia uma expectativa messiânica, mas ali, né, eles queriam ser livres da dominação romana. Era mais uma expectativa política do que messiânica, de fato. Por isso, os sinais e milagres eram necessários para que aquele povo entendesse: esses homens são de Deus. Essa palavra é de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito já tinha descido. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo já estava sobre eles. E eles seriam minhas testemunhas. Lembra o que significa a palavra testemunha? No grego, os irmãos estão aprendendo o grego já. A palavra mártir. Vocês serão meus mártires. Essa é a palavra aqui. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo fazia aqueles missionários serem testemunhas poderosas de Deus, mártires do Senhor Jesus Cristo. Nós também hoje somos testemunhas do poder de Jesus Cristo na nossa sociedade. E você tem que agir em poder. Eu falei logo no início, pregar o evangelho dentro do seu contexto. Hoje não precisamos fazer sinais e milagres, como eu falei, muitos conhecem a história de Jesus, mas não da maneira correta, mas temos um grande ponto de contato, porque as pessoas já têm uma noção da história de Jesus. Então nós temos que pregar com poder, com alegria, com felicidade,
não poder, alegria e felicidades humanas, mas das que vêm de Deus e do Espírito Santo de Deus. Você tem que pregar com autoridade que Deus lhe deu, crente em Jesus. Na teologia da prosperidade, a turma quer ter autoridade para ordenar a Deus as coisas. Eu te ordeno, Senhor, que o Senhor me dê tanta riqueza. Eu te ordeno, Senhor, que o Senhor me cure, cure fulano. Mas e cadê o poder para pregar o evangelho de maneira santa, amorosa e firme aos perdidos? Essa é a missão da igreja. Onde você estiver, amanhã, na sua semana, você tem que levar o evangelho para as pessoas. O mínimo, uma coisa simples. Você pode levar o evangelho para um Uber. Você pegou um Uber, você pode falar, pode entregar um folheto. Você pode levar o evangelho para um parente, para qualquer pessoa. Você só não pode se acomodar. Aí não pode, porque cadê o poder de Deus? Entende? Deus está pronto para usar o poder dele nas nossas vidas. Nós é que às vezes não queremos. Por quê? Tem explicação lógica? Não tem. É pecado. A explicação é essa, é pecado. O pecado não tem lógica. O pecado é não fazer o que Deus quer. É desobedecer ao Senhor. Por quê? Pelo prazer da desobediência, que não gera prazer nenhum. Então, eles eram testemunhas, estavam confirmando a palavra de Deus com milagres, só que o povo da cidade ficou dividido. O evangelho causa isso. Jesus, quando pregou, causou isso também, divisão no meio das pessoas. Infelizmente, divisão na família. Infelizmente. O único momento em que a família se divide é quando entra o evangelho, porque a luz não se mistura nas trevas. Ah, quer dizer que eu tenho que abandonar meu parente? Não, não é isso. Mas quer dizer que o pensamento não casa. E, infelizmente, gera uma certa divisão natural. Não é que você queira, é que vai acontecer. Vai acontecer sempre que você prezar pela palavra de Deus. E aquele povo estava dividido. Olha o verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. E aqui é interessante, tem muitas informações maravilhosas aqui. Primeiro, é que os crentes, eles não eram da guerra. Eles não eram belicosos. Paulo sabia usar uma espada, um gládio romano. Paulo era treinado. Mas ele não era a missão. Eu não vou me defender matando pessoas aqui. Entende? Interessante. Quando ele não era crente, ele ia com a espada atrás dos cristãos. Na verdade, ele foi. E isso pesou muito na vida dele ao longo da sua história como crente no Senhor Jesus Cristo. Mas agora convertido, ele prefere fugir. Ele foi até apedrejado. Ele prefere sofrer o apedrejamento do que machucar uma pessoa. Entende? O crente não é da guerra. O crente não é do conflito. O crente não é dos que revida. O crente é dos que pregam o evangelho do Senhor Jesus, ama e perdoa e sofrem o insulto, que é muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. Os missionários fizeram assim. Eles souberam, alguém informou, obviamente, estava se juntando gregos, judeus e as autoridades da cidade. Ia ser um massacre. Quando os missionários souberam, vamos logo fugir, porque nós temos que pregar em outra localidade. Outra verdade maravilhosa aqui é que Deus indicava o tempo. Está na hora de ir, está na hora de sair daqui. E Deus indica as coisas de modo muito claro. Se ficar aqui, vão morrer. Se morrer, não tem sentido. Quem que vai pregar nas outras cidades? Então, aí fugiram e já foram pregar na outra cidade. Né? E nós vamos ver no texto seguinte que os que eram de Antioquia da Pisídia e de Icônio foram atrás deles, lá em Listra e Derbe. Quer dizer, houve uma perseguição aí e foi um negócio muito complicado, mas isso é para o próximo domingo. E a ideia era apedrejar, ultrajar e apedrejar. O plano era matar os missionários, mas eles continuaram.
Então, Deus indicou que tinha que sair de Icônio e Deus indicou, perseverem e continuem. Veja, Paulo antes perseguia a igreja, estava pronto para bater, prender, talvez matar cristãos. Hoje, ele é um perseguido porque creu no evangelho de Jesus e está pronto para morrer pelo Senhor Jesus Cristo, anunciando o evangelho. Graças a Deus, nós não precisamos morrer ao pregar o evangelho. Que vantagem nós temos em relação aos nossos irmãos do primeiro século. Não precisamos morrer. Por que então não pregamos mais? Não é verdade? E aí tem uma palavra, uma expressão que nós pulamos propositadamente, que eu quero enfatizar no fim dessa primeira consequência da expansão do evangelho, é a expressão falar com ousadia. O que é falar com ousadia? É um verbo que significa falar livremente. E isso implica sem ter medo. Por que às vezes não pregamos num contexto hostil? Ou na universidade, ou dentro da família, ou num grupo de amigos? Porque temos medo da rejeição. É mais um medo emocional. Não é um medo de perder a vida, mas é um medo emocional. É um medo de ser rejeitado. Não tenha medo de ser rejeitado. E é por isso que existe a igreja. E é por isso que o nome igreja significa, no Novo Testamento grego, a assembleia dos que foram chamados de fora para dentro. Por isso nos chamamos de irmãos. Porque os crentes, eles se confortam, se consolam, se ajudam como irmãos. E devemos fazer isso mesmo. Não somos perfeitos e falhamos, é certo, mas quando eu prego o evangelho lá fora, e quando eu ensino a palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Vão me rejeitar. Vão me rejeitar. É assim, não tem para onde ir, isso é matemática, bíblica e espiritual. E resultado, onde eu encontro conforto e consolo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles falavam ousadamente no Senhor. Falavam livremente, de modo aberto, com coragem. Eles sabiam que iam ser perseguidos. Né? Jesus nunca enganou ninguém. Jesus sempre disse que viria perseguição àqueles que falassem do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos muitas vantagens, um cenário ideal para pregar o evangelho. Vai ser difícil? Sem dúvida. Haverá perseguição? Com certeza. Mas também a bênção de Deus, a alegria de servir ao Senhor, uma alegria indizível, por ser considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. E no final desse texto, é exatamente isso que eles sentiam, uma alegria sobrenatural. E, pastor, não sinto essa alegria não, nunca senti não. Por que será? Talvez precise proclamar o evangelho. Talvez precise anunciar a palavra de Deus aos perdidos. Essa é a obra da igreja. E é por isso que estamos estudando Atos dos Apóstolos e hoje meditando que o evangelho gera conversões e perseguições. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por tua graça e misericórdia, por estarmos aqui mais uma vez para te adorar, como igreja, como congregação, publicamente. Senhor, dai-nos dessa ousadia no Senhor para proclamar o teu evangelho dia após dia e que esta verdade e missão seja a missão das nossas vidas para glorificar o nome do Senhor. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.